Caro Paulo Portas, todos os dirigentes do CDS-PP e do PSD que aqui estão, caros amigos, nós damos hoje a conhecer aquilo que são as balizas orientadoras do programa eleitoral com que nos iremos apresentar aos portugueses. Creio que é importante mostrar hoje que não é um acaso termos concluído, ou estarmos à beira de concluir, uma legislatura com estabilidade política, apesar de termos passado pela crise de maior severidade de que os vivos têm memória. Não é um acaso que tivéssemos conseguido vencer a emergência financeira, a emergência económica e a emergência social. Fizemos-lo porque tivemos sempre a preocupação de salvaguardar o interesse dos portugueses, de colocar, portanto, Portugal antes de tudo e de pensar nos mais vulneráveis primeiro do que em quaisquer outros. Não é um acaso que estivéssemos hoje a ser vistos como estamos, pela generalidade dos nossos parceiros na Europa, pela generalidade dos investidores internacionais, como um país credível, estável, capaz de gerar políticas que conduzem, do ponto de vista financeiro, à segurança dos cidadãos e, do ponto de vista dos princípios económicos, à estabilidade que os agentes necessitam para poder programar o seu investimento e a sua atividade. Não é, por acaso, que conseguimos hoje, olhando para o tempo que cumprimos, constatar, como constatou ainda recentemente a OCDE, a resiliência do nosso Estado Social, a forma como o Sistema Nacional de Saúde fez mais e melhor com menos, como a educação continua a oferecer mais exigência e rigor, ao mesmo tempo que foi fazendo a racionalização de toda a oferta educativa e que conseguimos, na área social, apesar da crise por que passamos e, portanto, apesar de termos precisado de gastar mais dinheiro em subsídios de desemprego, tendo menos contribuições da Segurança Social, despender mais para aqueles que mais precisavam. Estava eu a dizer, não é um acaso. Não resultou da maneira como o memorando de entendimento estava feito. Não resultou da vontade expressa pela oposição que quis ajudar a vencer as dificuldades. Não resultou simplesmente da natureza das coisas. Aconteceu assim porque nunca nos deixámos vencer pelo peso das responsabilidades, nunca nos amedrontámos com os objetivos difíceis de alcançar que sempre estavam à nossa frente e sempre acreditámos que valia a pena passar pelo mais difícil, desde que com isso pudéssemos salvar Portugal e devolver a esperança aos portugueses. Ao longo destes quase 4 anos que estamos a cumprir, não estivemos apenas a cuidar da emergência e a fazer o que era preciso. E se o tivéssemos feito, já não era pouco. Mas nós não estivemos simplesmente de serviço, de faxina, a limpar os estragos que tínhamos herdado. Nós estivemos paulatinamente, a construir uma estratégia coerente, concertada, que haveria de conduzir à recuperação da nossa economia, à recuperação do emprego,
e, portanto, a uma perspectiva de maior segurança, de maior prudência para os portugueses. Hoje, os que vão, depois de estabelecidas estas orientações, trabalhar para fechar o programa eleitoral com que nos vamos apresentar ao eleitorado, não precisam de se pôr com invenções. Não precisam de espremer a imaginação para surpreender os portugueses. Não precisam de ir testando esta ou outra ideia para ver se descolamos nas sondagens. Aqueles que vão propor aos dois partidos o programa eleitoral têm apenas de se inspirar na estratégia que foi sendo concertada metodicamente nestes anos e saber focar aquilo que é o nosso interesse nos objetivos fundamentais do médio prazo. Não precisam, como eu dizia, de inventar. Os eleitores estão cansados de invenções e desconfiam profundamente de quem quer sempre mudar tudo, acreditando quase na providência para que tudo, mesmo o desconhecido, acabe por resultar em bem. Nós temos uma estratégia que o país conhece, mas nem todo o país a pôde observar enquanto se falava do déficit e da dívida. Hoje será possível focar a atenção dos governantes e dos portugueses nos objetivos essenciais que temos de cumprir para o futuro. Por isso, pareceu-me uma boa ideia que divulgássemos uma carta de garantias, como de resto o Sr. Vice-Primeiro-Ministro acabou de apresentar. São, no fundo, pressupostos e compromissos base que não têm que surpreender ninguém. É mesmo assim. Nós não queremos regressar às mesmas discussões de sempre. A política não tem de ser um exercício circular. Não temos sempre de andar à volta das mesmas conclusões, forçando a realidade a entrar no discurso que preparamos. Temos de olhar para a realidade e adaptar as nossas estratégias aos nossos limites de possibilidades. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Nós queremos que os próximos 4 anos não sejam anos de sobressalto. Não sejam anos em que as pessoas não sabem o que é que vai acontecer com os salários, ou com as pensões, com os seus rendimentos, ou com a sua vida. Queremos que os próximos 4 anos sejam anos de segurança, de estabilidade, de previsibilidade. O maior elogio que me foi dirigido à guisa de ataque político ocorreu no último debate quinzenal no Parlamento, quando o líder parlamentar do maior partido da oposição se mostrou desencantado por, afinal, ser tão previsível o que eu lá ia dizer. Que bom! Que bom para Portugal e para os portugueses não terem de viver em sobressalto à espera de novas medidas, de novos desenlaces, sem saber o que é que poderia acontecer por causa da Troika, por causa do Tribunal Constitucional, por causa da oposição. E todos passamos por isso. Não queremos voltar a passar por isso.
Nós queremos também dar estabilidade a algumas políticas importantes que já iniciamos. Na justiça, na defesa, na segurança. Foram reformas de folgo que efetuámos. Não vamos revirar o edifício todo ao contrário, apenas porque é preciso dizer alguma coisa num programa eleitoral e iniciar um mandato novo. Nós precisamos de dar estabilidade agora. Dar estabilidade às nossas Forças Armadas. Dar estabilidade aos nossos tribunais, aos magistrados e a quem neles trabalha. Dar segurança às próprias forças de segurança que têm de saber com o que contam para poderem manter Portugal como um dos países mais seguros da Europa e do mundo. O que é preciso, portanto, é executar completamente essas reformas, acompanhá-las, ajustar o que for necessário, o que a realidade aconselhe a que se ajuste. Mas não é preciso virar do avesso funções de soberania que conheceram uma reforma muito ampla, como não se fazia há muitas décadas. Queremos nos concentrar nas áreas sociais mais relevantes para conseguir duas coisas. Primeiro, dar também aqui segurança aos seus profissionais, aos professores, aos pais e aos alunos, segurança a quem procura na saúde pública, os hospitais e aos seus profissionais, segurança a todos aqueles que trabalham do Estado às instituições de solidariedade social para a atividade imprescindível que desenvolvem. Queremos dar-lhes segurança, mas queremos também oferecer progressivamente uma liberdade de escolha maior para todos aqueles que querem procurar a sua escola, o seu centro de saúde, o seu hospital, o seu centro de dia. Nos 4 anos que levamos à procura de poupanças em todo o lado, e não era possível deixar de poupar na saúde e na educação e no apoio social, nós procuramos sempre maximizar a utilização da nossa infraestrutura pública e fazê-lo de forma a que nessas unidades as pessoas pudessem organizar bem as respostas sociais. Mas agora que nós conseguimos aumentar a nossa liberdade, porque somos hoje mais livres do que éramos há 4 anos atrás. E porque o nosso limite de possibilidades é hoje maior, queremos também que as pessoas possam escolher com mais liberdade, aonde são mais bem atendidas, aonde podem estudar em melhores condições, aonde podem ter uma velhice mais apoiada, com mais dignidade e com mais humanidade. Mas nós queremos 2 grandes objetivos à nossa frente. Sabemos que temos um problema demográfico de que já falei várias vezes e quer o Paulo Portas, na sua intervenção há pouco, quer o José Matos Correia, já assinalaram. Nós temos de ir mais longe do que conseguimos até hoje em matéria de demografia, de apoio às famílias, removendo os obstáculos àqueles que querem ter mais filhos, apoiando mais a parentalidade,
fazendo uma sociedade mais amiga das crianças. Temos de ir mais longe do que fomos. É a nossa própria sobrevivência enquanto sociedade ultrapassar este problema estrutural grave que temos de declínio demográfico, olhando para as famílias e para os mais jovens e ajudando cada vez mais os mais idosos a ter um envelhecimento ativo, porque precisamos deles mais tempo ativos na nossa sociedade. Mas queremos, dizia eu, duas coisas. Queremos pôr o nosso Estado a funcionar melhor, com mais simplicidade e com mais eficiência, e queremos ter uma economia mais dinâmica, mais competitiva, mais geradora de emprego. São as duas grandes matérias relativamente às quais nos teremos de focar nos próximos 4 anos. Não deixaremos pedra sobre pedra na revisão de todos os procedimentos da administração. É preciso saber, um por um, o que é indispensável, o que é que podemos prescindir. De que maneira podemos pôr a nossa administração, a administração central, a administração local, o Estado no seu todo, como é que podemos pôr o Estado a funcionar melhor, com mais eficiência, de uma forma mais amiga das famílias, dos cidadãos, das empresas. Segundo, se o vamos fazer, temos de o fazer num equilíbrio maior entre o que é a capacidade e a competência da administração central e o que é a capacidade e a competência das autarquias locais e das comunidades intermunicipais. Temos de acabar, de vez, com este centralismo que não é amigo do nosso desenvolvimento. Arranjaremos nos próximos 4 anos um novo equilíbrio entre aquilo que é a esfera de intervenção da administração central e o que devem ser, crescentemente, as responsabilidades das autarquias locais e das suas associações. Mas temos de ter uma economia ainda mais dinâmica e competitiva do que aquela que temos hoje. E esta é a pedra de toque para a nossa liberdade futura. Nós hoje temos uma noção de como é importante continuar a investir no turismo, como se viu em todos estes anos, como se viu o ano passado, que foi o melhor ano turístico de sempre, e este ano vai pelo mesmo caminho. Nós sabemos que temos de aproveitar da melhor maneira todas as áreas tradicionais da nossa economia. Provámo-lo com a agricultura nestes últimos anos e temos ainda muitos recordes para bater na agricultura e na agroindústria nos próximos anos. Nós sabemos que já conquistámos um patamar de desenvolvimento e de competitividade em áreas mais tradicionais que não podemos perder. Mas temos de eleger 2 motes importantes para o nosso crescimento económico. E esses 2 motes estão escolhidos. É a economia verde e é a economia azul. O mar e as indústrias limpas. E é em torno desses 2 grandes objetivos que nós queremos que as nossas empresas possam funcionar. Nós, quando olhamos hoje, como estamos a ver na Semana Azul, o interesse que suscita a discussão sobre o potencial dos oceanos e da economia do mar, percebemos como o país pode ser um país liderante no mundo nesta área. E sabemos que podemos ser, como já hoje somos, entre os países no mundo e seguramente na Europa, mais próximo de poder atingir um equilíbrio
de sustentabilidade ambiental, apostando em tudo o que são energias renováveis e não poluentes. A nossa investigação, a nossa inovação, a nossa competitividade tem de estar ao serviço de todos os setores da economia, mas tem de ser liderada nos próximos 4 anos pela economia do mar e pela economia verde. Finalmente, nós não vivemos isolados no mundo. Queremos ser, de resto, cada vez mais, uma sociedade cosmopolita, aberta, dinâmica, a olhar sem receio para todo o mundo. Estive como Primeiro-Ministro, nos 2 primeiros dias desta semana, a fazer uma visita oficial à região autónoma da Madeira. Tive a oportunidade de visitar uma empresa na Ribeira Brava dedicada ao software, na área, portanto, das tecnologias do conhecimento, que oferece hoje emprego a cerca de 100 de pessoas que obtiveram a sua formação na Universidade da Madeira e que hoje vendem serviços para todo o mundo. Para todo o mundo. De resto, foram pioneiros no recurso à chamada nuvem, isto é, à disponibilização de ferramentas que podem hoje estar à disposição das empresas e dos cidadãos, sem com isso estarem a fazer grandes investimentos informáticos ou em pessoal especializado. Prevêem mais do que duplicar a sua capacidade de emprego. Numa região que é uma região ainda hoje pobre. Nós podemos, com as condições que temos, com o material humano que temos, se tivermos essa vontade, se tivermos essa ambição, se estivermos disponíveis para nos sacrificarmos por esse objetivo, podemos colocar Portugal entre as economias de maior prosperidade. Assim, estejamos disponíveis, não para nos fecharmos e para olhar para o nosso umbigo, mas para olhar para os outros que falam português no mundo e para aqueles que, não falando português, têm sempre alguém que fale português nas suas imediações. O espaço da economia ligada à lusofonia é seguramente uma grande oportunidade para todos nós. Mas não esquecemos que estamos integrados numa União Europeia com uma moeda única, que é o euro. E que depois de termos passado pela crise grave que passamos, na qual fomos acompanhados por alguns outros membros da União Europeia, que chegou à altura de darmos também, ao nível europeu, um salto qualitativo importante em defesa não apenas das nações que integram o euro e a União Europeia, mas de todo o seu conjunto, não apenas dos Estados, mas daquilo que representa o objetivo, o projeto europeu para todos os europeus. Nós não podemos deixar, como coligação, de ambicionar também para a Europa uma mudança qualitativa, um salto qualitativo, que é, de resto, uma obrigação, retirado das lições de crise por que passamos. Tenho a certeza que a nossa coligação irá apresentar um programa que cobre todas estas áreas, que não deixará de enumerar aquilo que para nós é inquestionável. Já o disse aqui numa outra ocasião,
nós queremos nos livrar da ditadura, do déficit e da dívida. Não queremos passar a vida a discutir essas matérias, por isso sabemos o que temos de fazer. Mas para o futuro, se queremos realmente dar segurança, dar estabilidade, dar esperança aos portugueses, não podemos ter 25 prioridades, ou 29, ou 24, ou 35, ou quantas são. Nós temos de ser muito precisos nas nossas prioridades. E eu creio que os termos de referência, as linhas de orientação que aqui nos foram apresentadas para a elaboração do programa da coligação, deixará aos portugueses a certeza, em primeiro lugar, de que não andaremos sempre a discutir as mesmas coisas, mas, em segundo lugar, que aquilo que discutirmos e aquilo que for para fazer, como nestes 4 anos, é mesmo para fazer, é mesmo para chegar ao fim. E já sabemos que, como nestes 4 anos, haverá sempre os profetas da desgraça, os que dirão que falta qualquer coisa, que não atingimos a perfeição, que não respondemos a tudo e que, se tudo continuar como nós temos conduzido o país, que isso conduzirá à desgraça máxima, isso constituirá a infelicidade dos portugueses. Que pena não termos conseguido mudar mais alguma coisa nestes 4 anos na forma como alguns ainda fazem a política. Mas temos a esperança de que essa distinção estará presente na escolha dos portugueses. Nós apresentar-nos-emos a um novo mandato com uma estratégia coerente e não para fazer tudo, mas para fazer o que é indispensável e essencial a um país moderno e mais justo como aquele que ambicionamos ajudar a construir. Julgo que as provas que levamos da ação que desenvolvemos são, já por si, uma boa garantia de que, normalmente, atingimos os resultados a que nos propusemos. Será assim também no futuro. Viva Portugal!